Então, bem-vindo a esse quarta aula, vídeo aula sobre ácidos e base. Nessa aula a gente vai ver estrutura molecular e força do ácido. Então, existem hidrácidos e oxiácidos e eles têm uma força, a força do ácido, ou seja, a acidez, a produção de H+. Quanto mais forte o ácido, maior a produção de H+. E a que se deve essa maior produção de H+? Porque umas estruturas, alguns ácidos são mais fortes do que outros. Então, fatores estruturais. A gente vai analisar essa questão tanto para hidrácido quanto para oxiácido. No caso dos oxiácidos, que é mais numeroso, temos situações aqui que vamos analisar casos específicos. No caso de oxiácidos com átomo central de um mesmo grupo da tabela periódica e com o mesmo número de oxidação. Então, é muito comum usar os halogenados. Então, no mesmo grupo. Mas vamos pegar 3 exemplos. Por exemplo, no caso, o ácido clórico, iódico e brômico. Então, todos estão no mesmo estado de oxidação. Por que um é mais ácido que o outro? Então, esse é o tipo de pergunta que vamos fazer e tentar responder. Por outro lado, oxiácido com o mesmo átomo central, mas com um número diferente de oxidação, estado de oxidação diferente. Então, vamos pegar também um elemento aí, halogenado, o cloro, por exemplo. Então, nós temos, por exemplo, o ácido cloroso, o clórico e o perclórico. Todos eles têm cloro no átomo central, só que o estado de oxidação é maior no perclórico, menor no clórico e menor ainda no cloroso. Então, qual seria a influência do número de oxidação? Quanto mais oxidado está o átomo central, mais ácido. Por quê? Fazemos uns exercícios para praticar esse conceito. Propriedade de ácidos básicos dos sais. Então, os sais também podem exibir acidez quando dissolvido em água, um solvente, ou basicidade. Então, sais que originam soluções neutras em água, sais que originam soluções básicas em água e exercícios. Ainda vamos ver no próximo videoaula sais que produzem soluções ácidas e também sais que têm aí íons em alto estado de oxidação positivos, como alumínio mais 3. Isso aí veremos na próxima aula. Então sejam bem-vindos, vamos começar. Bom, vamos ver um importante assunto aqui que seria a força ácida, o que explica a força do ácido. Então já vimos que existe ácido forte, ácido fraco, base forte, base fraca. Mas de onde vem essa força? Em termos de estrutura, é um dos elementos que explica a força de um ácido ou de uma base, é analisar a sua estrutura. Então nós temos aqui, né, o ácido, a força do ácido se deve à produção de íons H+. Quanto mais houver a ionização, se a ionização for total, 100%, se trata de um ácido forte. Se a ionização for parcial, significa que se trata de um ácido fraco. E também existe um equilíbrio, já estamos bem cientes disso. Aqui, para que essa ionização ocorra e o ácido seja forte, tem que haver a quebra, a ruptura da ligação hidrogênio com um elemento aí qualquer X, seja cloro, seja oxigênio, seja flúor, né? Seja qual elemento for. Então essa ligação tem que se quebrar. Isso é óbvio, né? Para que a reação ocorra. A ruptura ocorre e se formam os íons, ocorre a ionização. E a ionização vai ser tanto mais fácil e vai se formar tanto mais H+, esse íon, hidrogênio iônico, quanto mais fraca for essa ligação. Porque se essa ligação for forte, ela não se rompe facilmente. Consequentemente, o ácido vai ser fraco. Então já temos uma linha de raciocínio, ou seja, para que a ionização ocorra, a ligação tem que quebrar. Para a ligação quebrar, ela tem que ser fraca. Se ela for uma ligação forte, ela não se quebra. E o que leva uma ligação a se tornar fraca, lábil?
Então, quanto mais forte, né, o vínculo, a ligação, mais fraca vai ser esse ácido. Então, existe aqui uma ordem, por exemplo, em se tratando do hidrogênio ligado a um elemento químico. Aí vamos pegar ácidos monopróticos, né, que só tem um hidrogênio, dentro de do mesmo período, que seria dos halogênios, os ácidos halogenídricos. Então temos o ácido fluorídrico, que é muito mais fraco, por isso tem esse sinal aqui, muito mais fraco que o ácido clorídrico, que é mais fraco que o ácido bromídrico, que é mais fraco que o ácido iodídrico. E isso se deve à força da ligação. A ligação hidrogênio-flúor é uma ligação forte, muito forte, por isso que ela não se rompe com facilidade. Enquanto que uma ligação hidrogênio-cloro é mais fraca, e ainda mais fraca seria o ácido iodídrico, por exemplo. Aqui os elementos, a acidez aumenta, portanto, quando vamos do flúor em direção ao iodo. A acidez significa ruptura dessas ligações e, consequentemente, formação de maior quantidade de H+. Isso está condicionado à quebra da ligação. E essa quebra dessa ligação é mais fácil, quanto mais fraca ela for. E o que leva uma ligação a ser mais fraca? Então, existem alguns fatores. Então, para entender aí a energia de ionização, ou seja, a fragilidade dessas ligações, eu digo energia de ionização porque a energia da ligação se trata justamente de romper a ligação ionizando a molécula. Então, isso aqui se faz em aparelhos, se bombardeia essas moléculas no estado gasoso com elétrons de alta energia. E como existe uma maneira de controlar a energia desses elétrons, se sabe qual é a energia necessária para romper essas ligações. Isso aí também está lá na tabela periódica, para ionizar um átomo, qual é a energia necessária. Então, para romper também as ligações, existem maneiras, formas experimentais para fazer essa ruptura. Se descobriu que a ligação hidrogênio-flúor é mais energética, 568 kJ por mol. E do ácido clorídrico é menor, e do ácido bromídrico menor ainda, e do ácido iodídrico menor. Como já vimos, quanto maior a energia de ligação entre o hidrogênio e o átomo que está ligado, tanto maior vai ser essa energia, tanto menor a acidez. Porque para a acidez acontecer, a espécie H+ tem que se formar. Dessa forma, a ligação tem que se quebrar. Se a energia para quebrar essa ligação for muito elevada, essa quebra vai acontecer raramente. E, consequentemente, a quantidade de H+ vai ser pequena. Então, está uma linha lógica entre a força dessa ligação, a energia dessa ligação, ou seja, a energia necessária para quebrar essa ligação, e a acidez. Quanto mais estável é a molécula, maior energia de ligação, mais difícil quebrar, mais difícil formar H+, consequentemente não vai haver H+ no meio, e a acidez vai ser pequena. Então está aqui esses valores. Agora a explicação, por que a energia de ligação é tão elevada no ácido fluorídrico e tão pequena no ácido iodídrico? É porque o átomo de flúor é um átomo pequeno e o átomo de hidrogênio também é muito pequeno. Então os dois átomos conseguem se integrar muito bem. Há uma fusão das eletrosferas, são de tamanhos compatíveis. Então eles podem se aproximar muito. Isso faz com que a ligação seja mais forte. E por outro lado, o ácido de iodo, por exemplo, na outra extremidade, é um átomo muito grande, com muitas camadas, e o átomo de hidrogênio é muito pequeno. Então, não há uma boa interação entre as eletrosferas. Os átomos não conseguem, as eletrosferas não conseguem se interpenetrar adequadamente, porque são de tamanhos muito diferentes. Isso diminui a força que mantém os átomos ligados.
A eletrosfera do iodo é uma eletrosfera mais flexível, maleável, volumosa, tipo mais gelatinosa, por assim dizer. Enquanto o átomo de flúor é uma eletrosfera pequena, muito compacta, rígida, se diz dura, né? Eletrosfera mais dura. E no caso, o hidrogênio, por ser pequeno, também tem uma eletrosfera mais rígida, de forma similar. Então eles têm uma interação mais adequada, a força de ligação é maior, a energia de ligação é maior. E o iodo, por sua vez, né, uma ligação menos intensa entre os dois átomos, menos efetiva. Por um lado é isso. O outro fator que contribui para a energia, né, para que essas ligações se quebrem com facilidade, é a polaridade. Quanto mais polarizada for a ligação entre o hidrogênio e o seu átomo, com que ele está ligado, mais fácil de quebrar a ligação. Então, guardem bem esse fator, é um fator muito importante. Quanto mais polar for a ligação, mais fácil é de quebrar a ligação. Porque se está polarizado, significa que os elétrons já estão muito deslocados para um dos átomos, facilitando que ele já fique de vez com esses elétrons, que a ligação se quebre. Então, átomos que estão muito polares, ligações muito polares, são mais frágeis. Mas aí entramos aqui em conflito, no caso, porque o ácido fluorídrico é o ácido mais polar, que tem o flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Tem mais afinidade eletrônica. Então, a ligação hidrogênio-flúor está muito polarizada. Mas a polarização está em conflito, né, com outro fator importante, que é a energia de ligação, que se deve a essa integração entre os dois átomos. Eles se fundem de maneira muito mais consistente, muito mais efetiva. Então, isso faz com que a ligação seja muito mais forte. Apesar de estar muito polarizada, ela está muito mais íntegra, né? Muito mais, os átomos estão muito mais unidos. Então, a polarização ela é um fator importante, porém, existe também a energia da ligação que obedece a essas outras variáveis. Dessa forma, a ligação hidrogênio-iodo, não existe uma integração tão forte, a ligação é mais fraca. Não é tão polar quanto a do ácido fluorídrico, porque a diferença de eletronegatividade não é tão elevada. Porém, os tamanhos dos átomos são muito diferentes, a energia de ligação é muito pequena para o iodo. Então a ligação se quebra mais facilmente. Então está aí o motivo pelo qual o ácido fluorídrico, apesar de ser muito polarizado, as pessoas levam muito em conta a questão da polarização, e está certo, é muito importante mesmo, e vale para todas as outras situações. Porém, por o átomo de flúor ser muito pequeno, ele se funde muito bem com o átomo de hidrogênio, e os dois átomos ficam muito unidos, com uma energia de ligação muito forte, o que dificulta a ruptura, apesar de estar muito polarizado, como eu falei. Então, por exemplo, o ácido clorídrico é mais forte do que o ácido fluorídrico. Em termos de ionização, vai acontecer uma ionização muito maior do ácido clorídrico do que o do ácido fluorídrico. E ainda uma ionização ainda maior com o ácido iodídrico. Isso para hidrácidos, certo? Hidrácidos. Hidrogênio ligado com esses halogênios aqui, dentro de um mesmo grupo. Isso vai se repetir, pode se repetir lá com o ácido sulfídrico e a água, né? Até mesmo com o nitrogênio e com o fósforo, a fosfina e o amônio. Então tá aí a explicação, tá? Agora, outra série importante para explicar a acidez, vimos dos hidrácidos, que são hidrogênio ligado com um elemento aí, por exemplo, cloro, flúor, né, um halogênio. Também você pode pegar ligado diretamente ao oxigênio, ligado ao enxofre. Agora, os oxiácidos é quando o hidrogênio está ligado ao oxigênio e, por sua vez, existe um átomo central aqui, normalmente,
que está ligado a vários oxigênios, né? São oxiácidos. Então, nós temos aqui um exemplo do ácido carbono, temos um átomo central ligado a vários oxigênios. Nós também temos o ácido nitroso, nós temos o nitrogênio, que é o átomo central, ligado a oxigênios, né, no seu entorno. O ácido sulfúrico, temos o enxofre como átomo central, ligado a vários oxigênios e hidroxilas. O fósforo, a mesma coisa, o ácido fosforoso e o ácido fosfórico. Para esses casos, o mais importante é o estado de oxidação do átomo central. Se o átomo central for muito oxidado, tiver muito oxigênios ligado a ele, a acidez aumenta. Então aqui nós temos um exemplo em que o nitrogênio está ligado a apenas um oxigênio e aqui ele está ligado a dois. Então a acidez aumenta no ácido nítrico. Por quê? Porque esses oxigênios são retiradores de elétrons e o efeito indutivo, eles induzem na ligação OH uma polarização, aumenta a polarização da ligação OH. Certo? Então, o efeito de polarização é muito importante, como vimos, e aquela exceção só acontece com o ácido fluorídrico, porque a ligação é mais forte no ácido fluorídrico devido, não à polarização, que é muito elevada no ácido fluorídrico, mas porque os átomos conseguem se integrar pelo tamanho dos átomos, são muito similares, o hidrogênio e o flúor, e a ligação hidrogênio-flúor é muito forte, apesar de muito polar. Então a ligação não se quebra tão fácil, a acidez do ácido fluorídrico é pequena. Mas a polarização é válida para todos esses exemplos de ácidos oxiácidos, o que vale é a polarização da ligação. E como que a polarização aumenta aqui? Quanto maior o estado de oxidação do átomo central, o carbono, aqui no ácido carbônico, mais ele influencia a ligação OH. O carbono estando muito oxidado, ele atrai os elétrons do oxigênio, que por sua vez atrai os elétrons do hidrogênio. Aumenta a polarização da ligação OH. Se a ligação está mais polarizada, ela se rompe mais facilmente. Fragiliza a ligação. Então, aqui no caso, temos o efeito, além desse efeito indutivo, que é devido ao estado de oxidação, também pode haver efeitos do tipo de ressonância ou mesoméricos, quando existe uma ligação sp sobre o carbono central. Aqui nós temos ligação π sobre o carbono central. Essa ligação π é móvel. Os elétrons da ligação π podem se deslocar por oxigênio da ligação π, da carbonila aqui, central. Com isso, os elétrons não compartilhados do oxigênio, da ligação OH, é demandada. E ela se move para repor a saída da ligação π, que se forma uma nova ligação π carbono-oxigênio da hidroxila. Ou seja, os elétrons também são retirados do oxigênio da hidroxila, não só por efeito indutivo do átomo central em estado de oxidação elevado, mas também por levar os elétrons por efeito mesomérico, de ressonância. Então, isso faz com que o hidrogênio seja mais polarizado, tanto por efeito indutivo como mesomérico. E aumenta a acidez devido a essa demanda dos elétrons do oxigênio aqui, da hidroxila. Os elétrons do oxigênio é demandado pelo sistema, pelo número de oxidação do carbono central elevado, seja por efeito mesomérico. Os elétrons do oxigênio é demandado e, consequentemente, os elétrons do hidrogênio também são atraídos para o oxigênio, aumentando a polaridade e facilitando a ruptura. Lembre-se bem, quanto mais polar for uma ligação, mais fácil é de romper, com exceção lá do flúor, que vimos que os átomos se integram muito bem. Então aqui, o estado de oxidação do nitrogênio é menor, do ácido nítrico é maior, então o ácido nítrico é mais ácido do que o ácido nitroso. O ácido fosfórico, nós temos 3 oxigênios ligados ao átomo central, e no átomo fosfórico temos 4, no fosforoso temos 3, então no fosfórico é mais forte o ácido. No ácido sulfúrico, temos 4 oxigênios ligados ao enxofre, então o estado de oxidação do enxofre é mais elevado. E nesse caso, atrai os elétrons, né, do oxigênio da hidroxila. Porque aqui temos efeitos mesoméricos também, né? Essas sulfonilas, as fosforilas e as carbonilas,
os elétrons se movem por ligação π para o oxigênio e demanda ligações π do oxigênio da hidroxila. Então, isso aumenta a acidez, aumenta a polaridade, via polaridade e via efeito indutivo. Então, quanto mais polarizada estiver a ligação OH, tem aqui os polos negativos sobre o oxigênio e positivos sobre o hidrogênio, devido à atração dos elétrons pelo oxigênio. E esse oxigênio vai sofrer influência do átomo Z, que seria esse átomo central. Quanto maior o estado de oxidação desse átomo central, maior a carga positiva, né, do número de oxidação é a carga positiva, o NOx, sobre o átomo central, mais positivo ele estando, mais elétrons ele atrai do oxigênio, consequentemente, mais elétrons o oxigênio atrai do hidrogênio da hidroxila. Então, aumenta a polaridade, certo? Aumenta a polaridade da ligação, fragiliza a ligação, ela se rompe mais facilmente, aumenta a acidez. Então, o vínculo OH, ou seja, a ligação OH, será mais polar e mais fácil de ser quebrada. Se o Z for muito eletronegativo, ou seja, o átomo central for muito... Quanto mais eletronegativo for o átomo central, maior o efeito de polarização da ligação OH. É claro, se o Z aqui for um elemento mais eletronegativo, ele atrai com mais força por efeito indutivo, consequentemente o oxigênio atrai os elétrons do hidrogênio, polarizando a ligação, facilitando a ruptura. Se o Z também, esse átomo central, estiver em estado de oxidação mais elevado, vai também exercer o mesmo efeito, como já dissemos. Então, o óxido ácido, com diferentes átomos centrais, que são do mesmo grupo, e que tem o mesmo número de oxidação, você pode fazer uma comparação para saber. A força do ácido vai aumentar com o aumento da eletronegatividade do átomo Z. Então, você pode fazer comparação entre átomos centrais diferentes, tendo o mesmo número de oxidação, para ver o efeito da eletronegatividade desse átomo central. Então, se nós temos o cloro e o bromo, ambos com o mesmo estado de oxidação, então, qual seria o efeito? Se o estado de oxidação é o mesmo, estão ligados com o mesmo número de átomos de oxigênio, o que vai valer é a eletronegatividade. O cloro é mais eletronegativo do que o bromo. Então, ele vai atrair os elétrons do oxigênio com mais intensidade e, consequentemente, vai polarizar a ligação OH. O ácido clórico vai ser mais forte do que o ácido brômico. Então, o cloro tem mais afinidade eletrônica, mais eletronegatividade do que o bromo. Consequentemente, o cloro é mais eletronegativo do que o bromo. O ácido clórico, com o mesmo estado de oxidação, vai ser mais ácido do que o ácido brômico. Então, isso aqui aumenta, né? Essa acidez aumenta de baixo para cima. O contrário que acontecia com os hidrácidos, né? Os ácidos halogenídricos, que aumentavam a acidez de cima para baixo. Então, para o mesmo tipo de átomo central, o que varia é o estado de oxidação. Quanto mais oxidado tiver o átomo central, mais ácido será. Então, aqui nós temos o ácido hipocloroso, que só tem estado de oxidação cloro, aqui, que seria o átomo central, tem número de oxidação mais 1, é o menos ácido deles. Depois o ácido cloroso, que já aumentou um oxigênio a mais, ligado ao cloro, teria estado de oxidação mais 3, com 2 oxigênios, né, 3 no total aqui. Estado de oxidação mais 5, aumentou a acidez. E para o ácido perclórico, tem 4 oxigênios ligados ao átomo central, que é o máximo de estado de oxidação do cloro aí, é mais 7. Então, a acidez do ácido perclórico é maior do que o clórico, que é maior que o cloroso, que é maior que o hipocloroso. A força do ácido aumenta à medida que o número de oxidação do átomo central, aqui Z, aumenta. Então, isso é uma coisa relativamente lógica de se imaginar. Então, o ácido perclórico é mais ácido que o ácido clórico, que é mais ácido que o cloroso, que é mais ácido que o hipocloroso. Isso daí se repete com o ácido perbrômico, brômico, bromoso e hipobromoso, e também com a série de ácidos do iodo, que seria ácido periódico, iódico, iodoso e hipoiodoso. Não acontece esse tipo de série com o flúor, porque o flúor não doa pares de elétrons para o oxigênio. Ou seja, quem recebe pares de elétrons por ligações desse tipo aqui, em que um par de elétrons do cloro é
fornecido para o oxigênio através de uma ligação dativa, ou seja, esse par pertence a ambos os átomos, ao cloro e ao oxigênio, porém foi doado apenas pelo cloro. Então esse tipo de coisa não acontece com o flúor, porque ele é muito pequeno, por um lado, e porque ele é muito eletronegativo, ele não doa pares de elétrons. Seria mais fácil ele receber um par de elétrons do oxigênio por essa via. Porém, ele só precisa de um elétron e não dois. Através de uma ligação dativas, o oxigênio poderia doar 2 elétrons para o flúor, e isso não acontece. Então, um exercício aqui para praticar: preveja a força relativa dos oxiácidos em cada um dos seguintes grupos. Então, temos aqui uma série de 3 oxiácidos, todos eles com o mesmo estado de oxidação: o hipoiodoso, o hipobromoso e o hipoiodoso. Todos eles estão com estado de oxidação igual, mesmo número de oxigênios ligado ao átomo central. Então, qual é o mais ácido? É o que tiver mais eletronegatividade, o cloro, né? Tem mais eletronegatividade que o bromo, que tem mais eletronegatividade do que o iodo. Então, o ácido hipocloroso é o mais ácido entre os 3. Entre o ácido nítrico e o ácido nitroso, é o estado de oxidação. Ambos têm nitrogênio no átomo central, têm a mesma eletronegatividade. Porém, o nítrico tem estado de oxidação mais 5 e o nitroso tem estado de oxidação mais 3. O fato de ter maior número de NOx, né, estado de oxidação, faz com que o nitrogênio tenha mais afinidade eletrônica, ou seja, ele está ligado a mais oxigênios. Então, esses oxigênios estão retirando elétrons do nitrogênio, que por sua vez vai retirar elétrons da hidroxila. E o oxigênio da hidroxila vai puxar os elétrons do hidrogênio, vai polarizar mais a ligação hidrogênio-oxigênio, o que fragiliza essa ligação, aumentando a acidez. Então, a estratégia: analise a estrutura molecular. Então, na questão A, os 2 ácidos têm estruturas semelhantes, mas diferentes átomos centrais. Um é com cloro, outro é com bromo, outro é com outro. Qual dos átomos centrais é o mais eletronegativo? O cloro, portanto, o ácido hipocloroso é o mais forte, que ioniza mais. Em B, os ácidos têm o mesmo átomo central, nitrogênio, mas diferente número de oxigênios. Qual é o número de oxidação, né, o NOx do nitrogênio em cada um desses 2 ácidos? No ácido nítrico é mais 5, no ácido nitroso é mais 3. Então, o ácido mais oxidado é o ácido mais forte, em que a ligação hidrogênio e oxigênio está mais polarizada. Solução, portanto: esses ácidos têm a mesma estrutura, né, questão A, e os halogênios têm todos os mesmos números de oxidação, mais 1. São, né, o ácido hipocloroso, hipoiodoso e hipobromoso. Como a eletronegatividade diminui de cloro para o iodo, o cloro é o mais eletronegativo, tem mais afinidade eletrônica, ele atrai o par de elétrons que compartilha com o átomo de oxigênio. Ou seja, o elemento mais eletronegativo atrai mais os elétrons do oxigênio, que por sua vez vai atrair mais os elétrons que ele compartilha com o hidrogênio na hidroxila, aumentando a polarização da ligação HO. Consequentemente, a ligação HO é a mais polar entre essa série. No caso aí, o HCl, né? O possui o elemento central mais eletronegativo, polariza mais a ligação OH e é o ácido mais forte. O menos polar é o ácido hipoiodoso. Portanto, a força dos ácidos segue como essa: ácido hipocloroso, mais forte que o ácido hipobromoso, que é mais forte que o ácido hipoiodoso. Na questão B, se trata de comparar não uma série com o mesmo número de oxidação, mas tendo átomos iguais, porém, o número de oxidação é diferente. Lá atrás vimos uma série de elementos que todos os átomos, o cloro, o bromo e o iodo, tinham o mesmo número de oxidação, mais 1. Aqui todos varia, né? O nitrogênio com estado de oxidação mais 3 e mais 5. Então, quanto maior o estado, né, de oxidação de um átomo central, mais ácido ele vai ser. Então, o ácido nítrico e o ácido nitroso estão aqui as estruturas para a gente ver. Como o número de oxidação do nitrogênio do ácido nítrico é mais 3, do nitroso, né, é mais 3, e no nítrico é mais 5,
Então nós temos que o ácido mais forte é o ácido nítrico, né? Certo? O ácido nítrico é o mais forte, está mais oxidado. Então, propriedades de ácido-bases, né, dos sais. Quando dissolvimos no equilíbrio ácido-base, que se forma, né, a forma básica do ácido, que é o ânion. Durante a dissociação ou ionização, que entra em equilíbrio, você forma um ânion, né, o contraíon do H+, ou o contraíon do OH-, dependendo se é um equilíbrio ácido ou base. E normalmente esses sais também estão presentes, esses ânions estão presentes no equilíbrio de dissociação ou ionização de sais. Então temos aqui propriedade ácido básico dos sais, porque alguns sais têm características ácidas e alguns sais características básicas. Existem também os óxidos ácidos, os óxidos básicos. Então vamos ver. Soluções neutras. Sais contendo um íon de metal alcalino ou alcalino terroso, exceto o berílio, e a base conjugada de um ácido forte, por exemplo, cloreto, brometo e nitrato. Então, quando você usa um ácido forte e uma base forte, o que se forma? Sal e água. Se esse sal, né, é formado de um ânion e um cátion. Se o ânion, de onde que vem o ânion? O ânion veio do ácido, que vinha acompanhado do H+, perdeu o H+, né? Formou esse ânion. E a base trazia um metal ligado ao hidróxido. Então, o cátion desse sal veio da base. Então, se forem um ácido forte e uma base forte, o sal vai ser neutro, certo? Vai ser um sal neutro. Então, quem é uma base forte? A base forte são as bases dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, com exceção do berílio. Né? E quais são os ácidos fortes? São os ácidos, né, ácido clorídrico, ácido bromídrico, né? Os ânions vêm desses ácidos. O ácido clorídrico forma o cloreto, o ácido bromídrico forma o brometo, o ácido nítrico forma o nitrato, o ácido fosfórico forma o fosfato, o ácido sulfúrico forma o sulfato, o ácido carbônico, o carbonato. Então, esses ânions vêm dos ácidos. Se o ânion vem de um ácido forte e o cátion vem de uma base, né, forte, então você tem um sal neutro. Tem um exemplo aqui, o cloreto de sódio seria o ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, forma cloreto de sódio. Então você tem o cloreto, que é uma base fraca, e o sódio, que veio aí de uma base, né, um hidróxido de sódio. E o cloreto veio do ácido clorídrico, que é um ácido forte. Então, como se trata de esse sal cloreto de sódio, você pode imaginar ele como tendo vindo de uma neutralização entre um ácido forte e uma base forte, então ele é um sal neutro, não vai ser nem um sal nem com caráter ácido nem básico. E quando colocado em água, sofre uma ionização completa, né, irreversível. Sal altamente solúvel. Agora, existe também sais derivados de uma base forte e um ácido fraco. Daí você tem uma situação, por exemplo, do carbonato de sódio. Coloca em água, também acontece uma solubilização total, porque os carbonatos, no caso aqui acetatos, os acetatos são formam sais solúveis. Já vimos lá em propriedade das soluções, no capítulo 4, né, uma tabela de solubilidade, em que os acetatos são solúveis. E principalmente qualquer sal de metal alcalino também são todos solúveis. Então, quando coloca em água, vai haver uma solubilização total. Aqui no caso, quando se forma o caso de um ácido fraco, que é o ácido acético, então forma o acetato. Agora a base forte seria o hidróxido de sódio, esse metal alcalino aqui, né? Quando os sais contêm um metal alcalino ou alcalino terroso, tá aqui, tem o sódio aqui, e a base né, e o ânion aqui, no caso, vem de um ácido forte, ou seja, esse ânion veio de um ácido forte, então você teria ácido forte com base forte, tudo bem, forma um sal neutro. Agora, o ácido aqui é fraco, veio do ácido acético, se vê o ácido acético aqui, e o sódio
teria vindo de uma base forte, que é um metal alcalino. Então, o que acontece? Esse acetato, o ânion, ele pode reagir com água, porque ele gosta de formar esse equilíbrio aqui com a água, né? Ele tem a tendência de voltar a ser o seu estado neutro, porque o ácido correspondente é um ácido fraco, então ele tende a ser restituído, reagindo com água. E ao reagir com água, ele produz um OH-. Então, um ácido fraco, quando colocado na presença de um cátion que vem de uma base forte, forma aí uma solução levemente básica, porque começa a surgir o OH-. De onde teria vindo o OH-? Veio o OH- porque formou o acetato reage com água, formando o equilíbrio, porque o ácido acético é um ácido fraco, ele tende a ser restituído na água, através dessa reação de equilíbrio que a gente já viu outras vezes. Então se forma o íon hidróxido. O íon hidróxido, é claro, a presença de OH aumenta a concentração de OH, ou seja, aumenta a basicidade. Então isso daqui advém de um sal formado de um ácido fraco com um metal alcalino terroso, certo? Uma base forte. Então vamos ver aqui um exercício para praticar esse tipo de solução. Entre, por exemplo, um ácido forte, aliás, um ácido fraco aqui, o ácido acético, vem o acetato, que é o responsável pelo ânion, e o sódio, que é um metal alcalino, que vem de uma base forte. Calcule o pH de uma solução de acetato de sódio, está aqui, 0,15 molar. Qual é a porcentagem de hidrólise? Quanto de hidrólise vai acontecer desse composto, desse acetato? Vamos ver lá. Estratégia. O que é um sal? É um cátion ligado a um ânion. Em solução, o acetato de sódio dissocia completamente. Ele é solúvel, altamente solúvel, porque ele tem um metal alcalino, e todo sal que tem metal alcalino é solúvel, altamente solúvel. E possui o ânion acetato. Também todos, como se já não bastasse, todo sal que tem um ânion acetato também costumam ser solúveis. Então, o fato de ser acetato de sódio realmente é um composto altamente solúvel, vai se dissolver 100%. O íon sódio, como vimos anteriormente, não reage com água, porque ele não tem força para retirar elétrons do oxigênio. Ele está positivo, tudo bem, ele precisa de elétrons, mas como se trata de um metal que tem pouca afinidade eletrônica, ele não tem força para retirar elétrons da água, ou seja, do oxigênio da água. Se fosse um H+, sabemos que o H+ se liga no oxigênio e retira elétrons do oxigênio. Mas o sódio não. Ele não reage com água. Então ele continua hidratado, simplesmente, solvatado. Portanto, se ele não reage com a água, ele não altera o pH. Não tem efeito sobre o pH da solução. O íon acetato é a base conjugada de um ácido fraco. Se você encontra a base conjugada de um ácido fraco, no caso aqui, o acetato é a base conjugada do ácido acético, daí já existe equilíbrio para esse ânion. Esse ânion, uma vez formado em solução, ele vai reagir com a água sim. Assim como se você encontrar a base, assim aqui a gente encontrou o íon acetato, que é a base conjugada de um ácido fraco, também podemos encontrar um íon positivo, o íon amônio, que é o ácido conjugado da base amônia. A gente pode ver isso também, que seria a versão básica desse exemplo. Portanto, esperamos que ele reaja até certo ponto com água para produzir ácido acético. Ou seja, se existe acetato, o acetato reage sim com a água, porque ele tem uma tendência natural a voltar a seu estado neutro. Ou seja, o ácido acético não tem tanta tendência a formar acetato em água, ele tem a tendência em ser restituído a ácido acético. Então, se existe acetato na água, ele vai tentar restituir o ácido acético. Portanto, esperamos que ele reaja até certo ponto com a água para produzir, então,
o ácido acético e vai formar, consequentemente, o íon hidróxido e vai abaixar o pH em certa medida. A solução será básica, portanto. Então, note que, conclusão tiramos, quando você usa um sal que vem de um ácido fraco, e esse sal é de um cátion do metal alcalino, um metal alcalino terroso, a solução vai ficar básica, né? Vai aumentar a concentração de OH-. Então, a resolução, temos alguns passos, usamos sempre a planilha, lembre-se, façam sempre essa planilha. Então, passo 1, como começamos com uma solução de acetato de sódio 0,15 molar, as concentrações dos íons também são 0,15 molar depois da dissociação. Então, é claro, o acetato de sódio é um sal muito solúvel em água. Então, não existe esse equilíbrio aqui. É uma reação em que se converte totalmente em sódio e acetato. Tanto é que depois do 0,15 mol de acetato de sódio colocado, no início não havia nada de acetato nem sódio, porque não havia sido ainda sofrido a dissolução ou dissociação. Depois de um certo tempo, todo ele, menos 15, portanto, note que não é um X, é tudo. E sabemos que é tudo porque sabemos que dos 15 colocados, todo ele se dissolve, porque é um sal altamente solúvel. Então, aumenta a concentração de sódio em 0,15, assim como a concentração de acetato em 0,15. Isso podemos prever e podemos aplicar para qualquer sal solúvel. Quem são os sais solúveis? Veja lá nas regras de solubilidade. Todo sal que tem sódio ou metal alcalino são solúveis totalmente. E todo sal que tem acetato também são solúveis, independente do metal que está aqui, tem um sódio, né? Mas poderia ser de qualquer outro metal. Também todo nitrato é solúvel. Sais que contêm amônia também são solúveis. Então está aqui. Temos as concentrações no equilíbrio. Todo o sal se converte em sódio, né, cátion sódio, e ânion acetato. Destes íons, apenas o íon acetato reage com água. Sabemos que o sódio é um metal que não tem afinidade eletrônica, né? Ou seja, não vai reaver o elétron que ele perdeu. Não existe uma espécie aí que possa doar o elétron para o sódio, porque não há uma espécie que tenha tão pouca afinidade quanto o sódio por elétron. Ou menos, né? Teria que ter algum elemento metálico que tenha mais, né, doasse o elétron com mais facilidade que o próprio sódio, para que ele possa doar o elétron para o sódio. Isso não existe na água. Então, o que vai acontecer? Vai formar aqui, né, uma reação de sentido único. Destes íons, apenas o íon acetato reage com água. Então, você coloca o acetato aqui. O acetato, sim, é um ânion que, como já vimos, no equilíbrio, ele tende a restituir o ácido que lhe dá origem, através de uma reação reversível. Existe uma constante para essa ionização do ácido acético. Acontece que se você tem um acetato, você tem que colocar a reação inversa, reagindo com água, recebendo um próton da água para formar ácido acético e o hidróxido. Porque não foi colocado um H+ aí. Então, se não existe um H+, ele tem que retirar um hidrogênio, um H+ da água. E esse equilíbrio existe na água, para todo o ácido, formando sua base conjugada, que é o acetato. Nesse caso, vai formar o íon hidróxido. E vai diminuir, portanto, o pH dessa solução aquosa. No equilíbrio, as espécies predominantes em solução são o ácido acético, né, neutro, não ionizado, acetato e o íon hidróxido. A concentração de H+ é muito pequena, ou seja, a ionização da água não conta, porque ela é muito pequena, comparado com, né, o do íon hidróxido. Então, você calcula pelo íon hidróxido e descobre, se for o caso, a concentração de H+. Conforme esperado para uma solução básica, portanto, não, né, como vai aumentar a concentração de OH-, a concentração de H+ vai ser mais reduzida ainda. Mas, se você quiser saber a concentração no final, é só descobrir qual é a concentração do íon OH, hidróxido, que você tem por
consequência, né, a concentração do íon H+, porque o produto iônico da água dá 10 a menos 14, o pH mais o pOH dá 14. Então, se você descobre um, você pode descobrir o outro, você verificará que realmente é muito pequeno. Mas vamos nos concentrar na concentração do OH, do hidróxido, que esse sim está alterado pelo equilíbrio aqui do ácido acético com a água, formando o acetato, no caso, dá origem ao íon hidróxido. Por isso é tratado como uma espécie minoritária. Então o H+ é minoritário e não entra. Ignoramos a ionização da água, para efeito desses cálculos. Seja X a concentração de equilíbrios, que é o passo 2 do grupo ácido acético e dos íons OH- e em mols por litro, ou seja, a concentração molar desses íons. Então fazemos uma nova planilha aqui. Sabemos da planilha anterior que a concentração de acetato é 0,15. Por quê? Porque todo o acetato que foi colocado na água se converteu, né, o acetato de sódio que foi colocado na água se converteu em acetato. Houve a dissolução. É totalmente solúvel. Então se formou inicialmente 0,15. Mas esses 0,15 de acetato reage com água, como vimos, na reação inversa de ionização do ácido acético, para formar ácido acético e hidróxido. Estamos apenas colocando essa equação no sentido de retornar a formação do ácido acético. Então, no começo não havia nada de ácido acético, nem de água, nem de hidróxido no meio, a menos que não seja aquela própria produto da ionização da água, que é desprezível. A partir do momento que se coloca 0,15 mols de acetato, começa a haver a formação dessas duas outras espécies aqui, e no equilíbrio, uma certa quantidade X de moléculas de acetato vão desaparecer, e consequentemente vai aparecer um acréscimo de X aqui do ácido acético e um acréscimo de X do hidróxido. Então você soma agora as duas equações. Se havia 0,15 e uma parte voltou a se converter em ácido acético, então é menos 15 aqui. Por outro lado, aqui se havia 0 de ácido acético, com mais o que se formou, temos X. Assim também com o hidróxido, passa a ter X. Agora nós temos um equilíbrio em que podemos aplicar a equação de ionização do ácido acético. O Kb é a concentração do ácido acético multiplicado pela concentração do íon hidróxido dividido pelo acetato. Então, produto dividido por reagente. Né? Reagente é o acetato, que está do lado esquerdo. Produto é o que está do lado direito. Daí você substitui o que, da equação, da planilha que acabamos de fazer. Fica x ao quadrado em cima, que tanto o OH- quanto o ácido acético é x, e embaixo o acetato é 0,15 menos x. Aqui podemos tentar fazer aquela simplificação, ou seja, vamos fazer um teste, verificar se podemos desprezar ou não o valor de x. Quando se pode desprezar o valor de x? Quando ele for inferior a 5% do valor principal, que é 0,15. Então, se ele for muito pequeno em relação a 0,15, essa subtração vai ser insignificante, vai ser mantido praticamente o 0,15 intacto. É como se subtrair 1 miligrama de uma tonelada, não há alteração da tonelada, ela continua idêntica, né? Para efeito de cálculo, então. Mas temos que verificar se ele ainda não sabemos o valor do x. Vamos chutar que ele é desprezível e vamos resolver. Se depois descobrirmos que ele for, né, um valor significativo, aí teremos que reconsiderar o que fizemos. Então, x ao quadrado, supomos aqui que 0,15 menos x é o próprio 0,15, que o x seja insignificante. Resolvemos o problema sem o x no denominador aqui. E descobrimos que o x vale 9,2 vezes 10 a menos 6. É um valor extremamente pequeno que pode ser realmente desprezado. São 9,2 milionésimos. Então 0,15 menos 9,2 milionésimo é os próprios 0,15. Não tem sentido ficar aproveitando esse x aqui no denominador só para dificultar os cálculos.
Então, tudo bem, já descobrimos o valor do x. Agora substituímos esse valor do x na planilha. Lá na planilha, podemos colocar o OH, então, como 9,2 vezes 10 a menos 6, que é o valor que acabamos de descobrir para x, que é, como está lá na planilha, a concentração OH no equilíbrio. Então, se eu fizer o logo negativo dessa concentração molar do OH, eu encontro o POH. Ao fazer o logo negativo desses 9,2 milionésimos, eu vou encontrar 5,4, que é o POH. Quanto menor o POH, mais básico é a solução. Quanto menor o pH, mais ácido é a solução. Sabemos que pH com mais POH dá 14. Então, se está 5, o POH é 5, quanto falta para 14? Falta 8,96. Esse valor que falta para 14 é o pH, porque a soma de pH com POH tem que dar 14. Portanto, a solução é básica. pH acima de 7 é básico, conforme esperado, né? Foi colocado aí um sal de um ácido fraco com uma base forte. A porcentagem da hidrólise pode... Agora, quantos por cento se hidrolisou? Se você pegar da quantidade que foi adicionada, 0,15, que é o total, e pegar a parte que ionizou, que é 9,2 vezes 10 a menos 6, e multiplicar por 100, você encontra que o que se ionizou foi uma quantidade muito pequena, 0,061%. Então, a porcentagem de hidrólise que aconteceu é muito baixa. Do 0,15 mols de acetato de sódio que foi adicionado, o que se converteu de fato em hidróxido é só 9,2 vezes 10 a menos 6. Essa parte que se diz que hidrolisou, que se converteu em ácido acético, né, que se transformou em hidróxido. Então está aqui. Então, quanto por cento? 9,2, 10 a menos 6, um valor muito pequeno dividido por 0,15 vezes 100% para obter em porcentagem. Deu só 0,061, ou seja, praticamente nada do acetato de sódio que foi adicionado se converteu em hidróxido e ácido acético neutro. Verificação. O resultado mostra que apenas uma parte pequena dos ânions sofre hidrólise. Note que o cálculo da porcentagem de hidrólise tem a mesma forma que o teste de aproximação, que é válido nesse caso. Quando fizemos a aproximação, também para descobrir se era maior ou menor que 5%, foi feito um cálculo semelhante.